sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His foe or would you want to be His child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Glory. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make? Ali, outra coisa que eu quero que vocês observem. When the ark went into its place, he said, a crown of gold you'll lay on top of it.
Quando a arca foi para o seu lugar, ele disse: colocarás em cima dela uma coroa de ouro. In other words, when the ark was pitched over and around, with all this, the law was on the inside. Em outras palavras, quando a arca foi toda betumada sobre e ao redor com tudo isto, a lei estava do lado de dentro. And notice another thing, the bread, the kosher, or the manna, that hell is first. Amen. That manna that was in the pot was kept inside the ark. Amen. Então observe outra coisa, o pão, o kosher, ou o maná, que caiu primeiro, aquele maná foi posto na panela, foi conservado dentro da arca. And brother, if you've never tasted God to see He's good, get into the ark one time. For that is where the manna lays. E irmão, se você alguma vez provou de Deus para ver o que Ele é bom, entre na arca uma vez, pois é ali onde está o maná. Not out some full, carnal, free creed or something or other, but in Christ. Inside. Não do lado de fora, em algum velho, licencioso credo carnal ou alguma outra coisa, mas em Cristo do lado de dentro. Come in at the door, God will shut the door behind you. Keep the judgment down. Entre pela porta e Deus fechará a porta atrás de você. Deixará o julgamento do lado de fora. Notice, as he walked in, he took this ark, Observe como ele entrou. Ele tomou esta arca. also Aaron's rod was put in there and budded. Também a vara de Arão foi colocada ali e brotou. An old rod that was dead. A staff is sick. No more than that piece of wood right there. That all life gone from it. Uma velha vara que estava morta, um cajado, um pau. Não era mais do que um pedaço de pau, como aquele ali que toda a vida foi dele. As dry as it can be. Tão seco quanto podia estar. But once put into that holy place, it lives again. Porém, uma vez colocado naquele lugar santo, ele viveu novamente. Every sinner, I don't care how dull, how black, what your life has been. Todo pecador, não importa quão nublada, quão negra, o que a sua vida tenha sido, In the presence of Christ, you'll live again. Amen. And bloom and bring forth blossoms. Hallelujah. na presença de Cristo, você viverá novamente e florescerá e produzirá flores e será nutrido pelo Espírito. How sick you are, that doesn't matter. You live yet in the presence of the atonement. Quão enfermo você esteja, isso não importa. Você ainda viverá na presença da expiação. What a marvel. Que maravilha! What a thing we have under consideration. Que temos em compensação. What a scripture. What a God. Que escritura! Que Deus! What perfect. What a sure foundation. Que perfeição! Que fundamento seguro! All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. Todos os outros terrenos são areias movediças. Notice, what a crown. Observe que coroa. Why? It was the king. Por quê? Era o rei. What did that gold crown in on top of the box mean? O que significava aquela coroa de ouro em cima da caixa? It meant that here was that gold hanging over it. Humanity was covered with gold. Significava que ali, com aquele ouro sobre ela, a natureza humana estava coberta com ouro. Blood sprinkled on top of it and a crown laying on that. O sangue aspergido em cima dela
e uma coroa ali em cima. Bom dia, irmãos. Vamos começar mais um culto. Pela graça de Deus, vamos cantar o hino 127. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Amém, graças a Deus. Nós vamos ler os Salmos, irmãos. 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua benignidade e da tua verdade. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, na Tua casa, reverentemente para receber do Senhor as bênçãos. Nós colocamos nossas vidas perante Ti nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. Bom dia, bom dia. Olha, a escolinha hoje foi animada, não foi? Foi animada? Amém. Pouca gente estão vindo, né, participar da escolinha, porque tem tanta coisa para fazer em casa. O bom se eles tivessem 10 filhos, porque aí eles iam trazer os filhos, né? Viriam na escolinha. Mas, como não tem para trazer, aí sempre chegam depois, se dão ao conforto, né, de ficar em casa. Mas foi muito boa a dinâmica das crianças. Nós vamos ter uma escola muito boa nesta manhã. Ontem estávamos ouvindo o pastor da América, eu vou evitar de falar nome, né? Estando lá em São Paulo, ele estava participando do culto do fim de ano lá com o pastor no interior de São Paulo. E foram feitas algumas perguntas a ele, e até curiosas, né? E ele não respondeu. Ele saiu pela tangente. O pastor insistiu com ele 3 vezes, querendo ouvir, querendo saber o que eles pensavam a respeito da obra no Brasil, das igrejas no Brasil. E ele simplesmente falou uma palavra que não era o que o pastor queria ouvir, e que a maioria dos pastores no Brasil também não gostariam de ouvir. Ele diz assim: vocês estão muito preocupados em encher igreja, mas vocês não estão preocupados em levar as pessoas a terem o Espírito Santo. Olha que resposta dura, não é? Aí ele começou a falar sobre
as três classes, e ele, olhando para aquela igreja ali, diz: aqui há três classes de crentes. Toda a igreja tem três classes: a verdadeira, a incrédula e a manufaturada. Mas é um assunto muito extensivo. Ele é um assunto que deve ser estudado de uma forma com mais posicionamento. Porque os pastores devem estarem posicionados em relação a estas coisas. Nós não podemos dar o luxo, se eu posso usar essa expressão, de pregar só para eleitos. Não, pregar, às vezes até posso preparar um sermão e até mesmo um culto, uma dinâmica, uma festa, somente para os eleitos. Mas o irmão Brana, ele foi mais além, ele não ficou preso nisto, porque ele viu na igreja as três classes, mas ele viu duas boas classes. O manufaturado nunca é uma boa classe. É aquele crente que fica na igreja por um tempo, depois some, e muitos deles até causam problemas. Porque na hora do animal morrer, ele fica mais perigoso do que quando ele está sadio. E geralmente, quando a pessoa desiste da empresa, da família, da igreja, eles reagem justificando apenas o lado deles. Quer dizer, eu era tão bom funcionário, por que no meio de 200, 300, 500, o gerente me mandou embora? Por que ele me mandou embora? Aí eles reagem, levam na justiça e falam mal, mas ele não observou se ele estava sendo um funcionário produtivo e conveniente na empresa. Família é a mesma coisa. Você vê um casal separando, dificilmente o homem vai reconhecer as suas falhas, suas fraquezas e dar honra à mulher de quem ele está se separando. Geralmente ele sai falando mal, alegando coisas, e vice-versa, né? Também a mulher da mesma forma. Se ela está promovendo a separação, né? Porque às vezes ela é uma vítima, mas se ela está promovendo a separação, ela tem tantas coisas para alegar. E o manufaturado na igreja é a mesma coisa, ele nunca sai agradecendo: ó, pastor, muito obrigado pelo tempo que o senhor pregou, o senhor nos ensinou. Obrigado, irmãos, pelo companheirismo, pela igreja. Eu fui abençoado, eu fui ajudado. Eu só não dei conta, não foi possível. Não, eles não fazem assim, eles saem falando mal, né? Ah, que pastor inconveniente, ele está pregando isso e aquilo, e atacam e fala duro, e aqueles irmãos não têm amor. É a primeira coisa, né? Não tem amor. Eles confundem amor como se fosse uma obrigação da igreja cuidar dele, como um bebezão, né? Se possível, pôr mingau na boca dele, se possível, dar o púlpito para ele pregar, e até aqueles que pensam que tem que entregar a igreja para ele, para dizer que tem amor, não é?
Então ele sai sempre falando assim. Agora, quando se trata da salvação comum, eu estava lendo aqui numa carta, alguém pode ler para mim aí? É a última carta dos apóstolos. Nós temos uma observação aqui a respeito da salvação comum. A última carta da Bíblia Sagrada. Se você tem esta escritura, sabe onde está, faça o favor de ler para nós. Estamos aqui em uma escola dominical onde vocês precisam de interagir com a mensagem, com a palavra, porque isso traz melhor conhecimento. Alguém encontrou? Qual é o último livro do Velho, a última carta antes de Apocalipse? Alguém sabe? João? É Judas. Quantos capítulos tem Judas? Só um capítulo. Então nós temos aqui na carta de Judas, se alguém encontrar, lê para mim o versículo 3. De Judas, ele fala sobre a salvação comum. O irmão Brana, como eu estava dizendo, ele valorizou muito a salvação comum. Ele não estava pregando na igreja dizendo, o que é eleito, venha para cá, o que não é eleito, sai para lá. Não, ele sabia como ele iria, o valor que tem a salvação comum. Nós vamos entrar nisso aqui no estudo dos selos. Por favor, irmão Haroldo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos repetir? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dado ou dada aos santos. Obrigado, irmão. Então veja só, Judas escreveu acerca desta salvação comum. Ele não está falando aqui com a noiva. Ele está falando com a salvação comum. Então o pastor, ele respondeu e fez uma exortação, né? Quando perguntaram para ele o que ele achava das igrejas do Brasil. Aí ele diz assim, não, o irmão Brana não ficaria alegre se ele chegasse aqui no Brasil, não. Ele não ficaria alegre. Eu entendi que ele estava se referindo à conclusão, né? Ao resultado. Porque a igreja ela passa por fases. E por mais que nós estamos na mensagem, não significa que nós já temos chegado à fase final. Ainda há muitas coisas a serem feitas e serem ensinado e vivido pela igreja noiva. Eu entendo de que essa preocupação com o batismo do Espírito Santo, como eu disse ontem, foi uma preocupação do irmão Brana. E ele valorizou muito esta parte aí do batismo com o Espírito Santo. Não da forma como os pentecostais apresentam, mas como ele concluiu, depois do Espírito Santo ter corrigido, de que o batismo com o Espírito Santo é uma fé genuína, quer dizer, uma fé sem mistura. Porque a mensagem, ela tem sido bombardeada
por muitas misturas. Muitas misturas mesmo. E o que mais vindica a eleição é a pessoa saber viver esta vida, passar por este tempo seu aqui na terra, dentro da mensagem, se livrando de tantas coisas que nos rodeiam. Há muitos irmãos que estão passando até guerras, porque a esposa saiu da igreja e acompanhou esse grupo aí dos rebeldes, e deixou a casa, aliás, o marido, no sentido da fé, né? Porque ela continua sendo esposa. Mas é muito difícil você ver um bom relacionamento de um marido com uma mulher que não está na mesma fé, especialmente quando parte para esse mundo da blasfêmia, porque elas apanham os espíritos e dificilmente elas vão tratar esse marido como a mensagem manda. Geralmente elas se desabafam, né? Porque elas estão no meio desse fogo cruzado. Então elas acabam atacando, ferindo a igreja, ferindo o pastor daquele irmão, e a família, e isso causa uma guerra em casa. E aquele irmão tem que viver a mensagem mostrando que a sua convicção, ela é individual. Nesse sentido aí, eu concordo com o irmão Gerald, quando ele disse que nós temos que levar as pessoas a uma fé individual. Cada pessoa ser um cristão independente de qualquer outra coisa. É uma fé individual. Mas nós nunca vamos deixar de tratar com aqueles que serão salvos pela salvação comum. Porque estas pessoas, elas não são visivelmente vistas como uma separação entre eles e a noiva. Você vai notar muito pouco a diferença. Às vezes elas são até melhores no sentido de ajudar, no sentido de atender, às vezes até têm dons, pregam e estão na igreja, cantam, tocam e participam de uma forma muito dinâmica. Muito dinâmica. O irmão Branda disse que o híbrido ele é melhor de serviço. É claro que esses da salvação comum não é comparado com os híbridos, né? Com a mula, mas sim aqueles que são denominacionais e o manufaturado que está na igreja. Então eles são, às vezes, até mais dedicados, mas não permanecem até o fim. Nós paramos aqui no parágrafo 129, e aqui estávamos já lendo uma escritura do irmão Brana sobre o sexto selo, porque o sexto selo ele é algo que vai acontecer após o rapto, nós já sabemos disso. É um acontecimento de uma interrupção na natureza. É no período em que a natureza será sacudida por tudo que vocês possam imaginar, terminando lá no Armagedon, com a Terceira Guerra Mundial, e aí não vai sobrar nada mais dessa terra, né? Porque começam com as pragas, com os terremotos, com a fome, com a doença e com meios que não vai atender
A medicina, ela não vai ter sucesso na grande tribulação. Agora, a noiva, ela não passará pelo 6º selo. Ela sai do 4º selo para o 7º selo. Porque no 4º selo ela é arrebatada. No 5º, almas debaixo do altar. E na 6ª é a grande tribulação. E o 7º fala da vinda do Senhor. É o que nós estamos estudando aqui durante estas escolas dominicais. A partir do parágrafo 129, quando ele diz assim, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado os servos. Por quê? Porque os 4 anjos saíram para danificar a terra. Eles saíram para danificar a terra. E esse anjo que deteve o vento são as guerras. As guerras estão aí, tudo furioso, né? Como o irmão Gerald falou ontem, nós estamos já encabeçando a 3ª Guerra Mundial. Logo, em breve, nós teremos a 3ª Guerra Mundial. Mas quando a 3ª Guerra Mundial estiver em pleno acontecimento, a noiva já terá ido no rapto há 3 anos e meio, porque esse acontecimento será no fim dos 3 anos e meio. A noiva já está nas bodas do Cordeiro, já completando os 3 anos e meio. Portanto, ela não vai participar da 3ª Guerra Mundial. Agora, o anjo disse, não danifiques a terra, porque ele tinha uma mensagem. O que era a mensagem desse 4º anjo? Melhor, 5º anjo. Esse 5º anjo tinha uma mensagem para selar os 144 mil. A mensagem dele, aliás, não para selar, mas era para segurar eles, preservar eles, para que Elias e Moisés começassem a pregar a sua mensagem e eles então fossem salvos pela mensagem de Elias e Moisés. Apocalipse 11. E para eles preservarem, continuarem, precisava desse anjo deter os ventos da terra. Porque, por enquanto, o que está acontecendo na terra, irmãos, são apenas rumores. É só você ir para Mateus 24, né? Rumores de guerras, terremotos, fome, pestes, mas ainda não é o fim. Porque está detido. Não a noiva, os servos, não os filhos, os servos. Você vai ver aqui a diferença entre noiva e servos. Israel sempre tem sido servo de Deus. A igreja é formada de filhos e não de servos. Veja, através do nascimento. Você nasce em Cristo. Israel é o seu servo. Observe, cada lugar é sempre assim. Abraão era seu servo, não somos servos, somos filhos. Filhos e filhas, sim. Nas suas testas, os servos do nosso Deus, ele está partindo de uma reticência aqui, não é? Nas suas testas, porque o anjo estava marcando na testa deles. Agora observe, nosso Deus em suas testas, e ouviu o número dos assinalados. Agora, eu quero que você ouça atentamente a esta leitura.
E eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Vamos repetir? 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele os citou perfeitamente. Agora, se acontecer de haver algum observador britânico de Israel assentado aqui, ouça como isto vai tirar o fôlego disto. Veja, da tribo de Judá, agora aqui nós vamos ler sobre a ordem das tribos. Ordem das tribos. Aquele anjo que deteve a guerra desde os dias de Stalin e Mussolini e Hitler, porque por conta de Hitler não ficaria nenhum judeu vivo. A ganância era tanta, a raiva era tanta, mas também, olha só, irmãos, 200 milhões de demônios sobre Hitler. 200 milhões de demônios. Não era para ficar por menos, né? Então, da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, chamados a tribo. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Observe suas tribos agora. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. E da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Issacar, eu acho que vocês pronunciam aquilo. 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim, 12.000. Então, quantas tribos tem? Vocês contaram? Olha só, são 12 tribos. As 12 tribos têm 12.000. Está logo aqui na primeira parte. 12.000. Então, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Issacar, eu acho que vocês pronunciam aquilo, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. 12.000 da tribo de José e 12.000 da tribo de Benjamim, 12.000. Eu pergunto para vocês, onde está a tribo de Dan e Efraim? Porque eles não estão aqui. Eles não estão aqui. E de acordo com o que o irmão Branham nos ensina, eu vou voltar lá na mensagem de Sardes para vocês entenderem melhor sobre estas 12 tribos. Essas 12 tribos começaram lá quando Israel saiu do Egito, quando Israel entrou em Canaã, ou antes de entrar em Canaã, melhor dizendo. Estas duas tribos caíram e fracassaram, Dan e Efraim. Por isso eles foram substituídos por José e por Benjamim. Ou Benjamim. Então houve essa mudança, essa substituição. Deus sempre trabalha no sentido, irmãos, de substituir. Vocês sabem que Judas
foi substituído por Paulo. Primeiro eles tentaram lá outro, mas o homem de Deus mesmo para aquele lugar de Judas era Paulo, ou então Saulo, né? Ele foi substituto de Judas. E assim foi Efraim e Dan. Por causa de quê? Vamos lendo, vamos estudando, vocês vão ver. No parágrafo 212, que aqui ainda estamos no 133. Agora, lá no 212, o irmão Brana fala bem claro sobre estas duas tribos. Poderíamos deixar para estudarmos quando chegasse lá. Mas quando chegarmos lá, vocês vão já estarem sabendo, né? É 212. Dan e Efraim fizeram exatamente isto. Sob a hipocrisia de um rei em Israel, um impostor, Jeroboão. Agora observe em 1 Reis, capítulo 12, eu sei que isto para mim, forma uma base da qual podemos depender. O que vamos a 1 Reis, eu quero que vocês abram no capítulo 12, do versículo 25 ao 30. Alguém pode abrir? Está em 1 Reis 12, 1 Reis 12, a partir do verso 25. Eu já encontrei aqui, mas se vocês encontrarem, dê para nós. 1 Reis 12, 25. Lê. Lê alto para nós, por favor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. Depois saiu dali e edificou a Penuel. Mais na frente, 26. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Até o 30. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração desse povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. Me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. E assim tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. 30. Também. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Isto, obrigado. Então nós temos aqui essa escritura que explica por que essas duas tribos foram excluídas. Porque o rei Jeroboão queria evitar que ele subisse a Jerusalém para prestigiar o outro rei. Aí o que ele fez? Ele fez uma igreja pertinho deles. Às vezes o diabo faz isso, ele fala assim: para que ir lá naquele lugar se tem uma igreja perto de você? Para que ir lá? Então ele fez uma igreja pertinho deles, para eles adorarem ali, para não subirem a Jerusalém. Porque eles estariam dando apoio a Jorão, e então eles iriam reforçar aquele rei, e aquele rei iria levantar contra Jeroboão, que era o rei. Por isso ele fez uma igreja, colocou tudo ali,
e colocou um bezerro de ouro. E disse para eles: olha, não precisam ir lá não, adorem aqui mesmo. Olha o discernimento deles, das tribos, porque adoram aqui mesmo o quê? Um ídolo. Então eles ficaram ali e foram adorar aquele ídolo. E por causa daquele pecado de adorar outro Deus, um ídolo, eles foram excluídos das tribos de Israel. Então você tem essa escritura aqui, em 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25 até o 30, que acabamos de ler. Observe. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração, né? Veja a imaginação do seu coração. Agora tornará o reino à casa de Davi. E ele não queria aquilo, né? Que aumentasse o número de pessoas lá e apoiasse o rei da casa de Davi. Ele estava ficando com medo. Com medo, veja você, porque as pessoas poderiam sair. Oh, irmãos, como a Bíblia repete. Por que que há pastores que vão abrindo as portas do pecado dentro da igreja? É medo de perder o povo. Mas o verdadeiro líder, pense bem, o verdadeiro líder, ele não tem medo de perder o povo. Se ele tiver que ficar sozinho na igreja, ele vai ficar sozinho, mas ele permanece com a verdade. Ele permanece com a palavra. É o que está acontecendo hoje no mundo denominacional. Eles abriram as portas do pecado, né? O pecado entrou nas igrejas mais por medo de perder o povo. Medo de perder as suas grandes igrejas. Esvaziar, né? Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Que conversa é essa, hein? Olha só que coisa, como que eles conseguiram engolir isso daqui? Mas quando as pessoas não têm revelação, elas seguem qualquer um. Olha, irmãos, o irmão Brana fala isso, é verdade. Qualquer pessoa que levanta com qualquer movimento tem os seus seguidores. Pode ser a coisa mais baixa da terra. Se ele levanta aquele movimento e começa a pregar, a ensinar, e a falar, e a chamar, vai ter os seus seguidores. Pode ser o que for. Para mim, depois que surgiu aquele movimento em Goiânia, daquele menino que saiu por lá fazendo aquela bagunça toda, e teve crente velhos de 40 anos, já cabelo branco, que largou o tabernáculo e saiu atrás dele parecendo uma galinha tonta, sem saber para onde estava indo, porque para onde eles estão indo, eles não sabem. Saíram acusando o ministro, depois começou a blasfemar contra o profeta, contra a coluna de fogo, e hoje eles estão inteiramente no mundo, perdido. Mas ele teve seus seguidores. Teve seus seguidores. Pessoas que você admira. Como que essa irmã, de família tradicional da mensagem, depois de cabelo branco, nasceu na igreja, já está idoso,
e sai atrás de uma farra. Para mim aquilo ali é uma farra. Farra de quem quer brincar com as coisas de Deus. Mas infelizmente, todos eles têm seus seguidores. Quando os apóstolos surgiram na terra e começaram a pregar, eles foram lá, aquele chefe teológico, não sei se o Anás, se alguém lembra, me ajuda, ou Caifás, e chegou e disse assim: olha, como que nós vamos fazer? Esses apóstolos surgiram aí, está levando muita gente, convertendo muita gente, o que nós vamos fazer? Sabiamente, o profeta disse que sabiamente ele deu um conselho para eles. Porque há pouco tempo atrás, tinha surgido um lá, até com o nome de Jesus, e havia levado a multidão para o deserto. E lá eles acabaram, pereceram, voltaram, pessoas suicidaram, pessoas morreram, pessoas entraram para o mato, decepcionados, e acabou. E Caifás citou isto para eles: olha, fulano fez isto e deu em nada. Agora, se esse povo aí está pregando esse Jesus, deixa eles. Se for de Deus, vocês estarão lutando contra Deus. E se não for de Deus, vai acabar. Porque o que é de Deus não acaba não, meus irmãos. Não acaba não. O que é de Deus permanece. Porque o Paulo disse nessa escritura que nós lemos no encontro: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do rapto. Porque o dia de Jesus é o dia do rapto. Então nós nunca vamos nos desdeixar, pelo contrário, vamos nos aperfeiçoar. Cada dia nos aperfeiçoamos. Então a noiva, os membros, a noiva eleita, a partícula desta era, desses dias, eles estão caminhando nessa perfeição. Não vai acabar. Continuar lendo aqui. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Olha só, dessas duas tribos, né? Esse povo ia até Dan, eles não chegavam a Jerusalém. Em Dan eles paravam, é pertinho, né? Não precisava de pegar ônibus, não precisava de pegar trem, não precisava de jumento, não precisava de moto, não precisava de nada. Saía de casa, era só subir ali no monte, lá estava o tabernáculo que Jeroboão fez. E aqui estamos entrando na era do milênio, quase, e Deus ainda se lembra daquele pecado. Quase entrando. Aí você chega aqui no Apocalipse, onde nós acabamos de ler, e elas não estão. Elas se foram, elas ficaram lá. Elas nem entraram em Canaã. Ficaram por lá. Esta é a razão que creio, amigos, eu sempre tenho procurado permanecer com aquela palavra, não importa quão estranho possas parecer. Veja, agora, eles não pensaram a respeito daquilo ali então. Eles não pensaram sobre isto então. Eles pensaram, bem, eles passarão com isto. Tudo bem, passarão, né? Mas aqui estão eles aqui, nesta era do milênio, se estabelecendo, seus nomes e tribos estão apagados, de Dan e Efraim, né?
deles, porque eles serviram a idolatria que Deus amaldiçoou. Não disse ele que odiava os nicolaítas e aquela Jezabel? Fique longe disto. Não disse ele que mataria as filhas de Jezabel com morte, que é eterna separação da sua presença? O que é morte? Eterna separação de sua presença. Não confie nisto de modo algum. Se afaste disto, pois Deus se lembra. Deus se lembra. Deus nunca esquece o pecado, irmãos. Deixa eu tomar aqui a mensagem, a era de Sardes. Nós não podemos ler todas as referências do irmão Brana, porque nós ficaríamos aqui o resto do nosso tempo nesta mensagem, a era de Sardes. Mas vocês podem ler em casa, a partir do parágrafo 80. Ora, antes de continuarmos este assunto sobre Judá, ou melhor, desculpa-me, sobre Judas, voltemos ao Velho Testamento e vejamos Deus fazendo a mesma coisa, em Gênesis 35, 23 a 26. Os filhos de Jacó eram 12 em número, e seus nomes eram os seguintes: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e José, que não teve uma tribo com o seu nome, porque na providência de Deus havia de ser 13 tribos. E os 2 filhos de José receberam a honra de formarem a 12ª e a 13ª tribos. Vocês sabem, naturalmente, que isto era necessário, pois Levi foi separado de Deus para o sacerdócio. Então a tribo de Levi, ela foi separada e já não podia ser contada mais com as 12, né? Porque dali viriam os sacerdotes. Era um comportamento, uma maneira diferente de atuar lá dentro da terra. Eles não plantavam, não tiveram terra, eles não plantavam, eles trabalhavam somente com a igreja. E recebiam dízimos das outras tribos, 10% de cada tribo. Levavam ali para eles, e aquilo era o sustento deles, os dízimos das outras tribos. Eles ficavam só por conta da palavra. Assim, quando Israel deixou o Egito e Deus lhes deu o tabernáculo no deserto, Issacar, Judá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Efraim e Manassés, a ordem dos nomes dos exércitos é esta em Números 10, 11 a 28. Não há menção de José e Levi. Então, se você voltar lá, não é? Em Números, que é o livro da saída, ainda estava dentro do contexto da saída, capítulo 10, você não vai encontrar essas 2 tribos, José e Levi. Mas quando olhamos em Apocalipse 7, 4 e 8, onde diz: e eram 140 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nomeia-os assim: Judá, Rúben, Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Olha só, José e Benjamim. Estamos de volta às 12 tribos com Levi e José nomeados entre elas, mas com Dan e Efraim faltando.
Acrescentou-se duas em lugar deles. Agora levanta-se a pergunta: por que são omitidas estas duas tribos? A resposta está em Deuteronômio 29, 16 e 20. Porque vos sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras deste ou desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhes quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e do seu selo sobre o tal homem. Toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Pessoa que entra para esse caminho da idolatria, seu nome é apagado. E aqui se encontra pronunciada a maldição contra a idolatria, ou fornicação espiritual. O que é fornicação espiritual? Às vezes você está em fornicação com outro pastor, com outra igreja. É um dos estudos que precisam ser bem esclarecidos. Eu vou pregar uma mensagem aqui, aliás, fazer um estudo sobre casamento e divórcio, porque ainda há uma certa falta de compreensão entre os ministros entre fornicação e adultério, o que é uma coisa diferente, porém pelas mesmas pessoas, mas por uma mudança de lei muda-se essa expressão, fornicação para adultério. Agora, o que é fornicação? É só uma moça, uma mulher solteira, coabitar com um homem, que seja solteiro, seja casado? Não, fornicação não é só isso. Fornicação é também fornicação espiritual. Porque se tem uma coisa, irmãos, que o irmão Brana comparou 100%, foi igreja e pastor com marido e mulher. Ou, se você quiser inverter, marido e mulher com igreja e pastor. Porque a igreja, ela é casada com aquele pastor dela. Ela é casada. E quando eles mantêm relacionamento com outros pastores, eu não estou me referindo a amizades, né? Às vezes você tem amizade com um pastor, e até por certa origem, né? Até por certa origem, porque vocês estudaram junto, criaram juntos, estudaram juntos, viveram juntos, congregaram juntos, e às vezes mantém aquela amizade. Mas aquela amizade não pode ter fornicação nela. Porque a fornicação é quando você começa a ter relacionamento doutrinário. Doutrinário. Você ouve um pastor
e aí você quer influenciar a sua igreja com as decisões daquele pastor. Até mesmo nas coisas naturais. Porque às vezes o pastor faz lá uma participação da igreja com relação às saídas, como que eu diria, as pessoas vão para uma chácara, vão para um sítio, passa ali o fim do ano, tem lá as suas ceias de Natal, né, tão bem preparadas, e faz aquele culto lá de adoração, de agradecimento. Só falta pôr ali a arvinha de Natal na cabeceira da mesa, para ficar bem certinho, né? A árvore de Natal, as pregações e aquela comelância, tudo, porque hoje é assim, irmãos. Hoje é assim, você analisa as coisas pela condição. A pessoa, quando ele fica rico, um empresário, ele fica rico, por si ele quer fazer as coisas. Quer fazer, né? Quer fazer retiros, retiro com a família, e aí eles fazem aquilo porque ganha 200 mil. Nós temos igreja no Brasil que entra mais de 200 mil por mês. Então não se pode comparar com a nossa aqui, que entra 5, né? Ou 6 mil por mês. E às vezes nós gastamos só de petróleo 3 mil por mês. Então nós não podemos nos comparar com eles, porque entra 200 mil. Nós temos igreja na mensagem que tem 600 membros e todo mundo ganha bem. Então eles podem fazer coisas que nós não podemos. Porque quem administra fazendo as coisas de primeira necessidade. É muito impróprio, muito risco, um pai de família que começa a fazer coisas deixando as prioridades. Qual é a sua prioridade da vida? Eu estava ouvindo um testemunho hoje sobre um irmão que foi lá para o Tocantins, pobre, a irmãzinha com uma máquina de costura, começaram a fabricar roupas, chegaram a ter mais de 200 funcionários na confecção deles. Então, é um empresário. Mas veio a pandemia, quebrou e ele ficou sem nada e devendo. Devendo para os funcionários, né? Mas ele é valente, ele veio para Goiânia, estudou 6 meses sem parar dentro de um quarto, passou em 3 concursos federal. E o que ele escolheu, ele já fez um acordo na justiça de pagar todos os funcionários em 5 anos, deixando, é claro, a sobrevivência deles. Então, esta pessoa, ela tem uma posição louvável, porque ela não quebrou por um gasto exagerado. Quem sabe, eu não conheço, não sei da vida deles, mas eles deram uma volta por cima. Então, você pode ser uma pessoa que tem certas coisas de primeira necessidade. Casal jovem, né, que casou, ainda vai comprar a casa, vai arrumar a casa, depois vai comprar o carro, depois vai fazer as outras coisas que são consideradas de primeira necessidade. Um dia Deus pode te dar muito dinheiro. Muito dinheiro. Irmão Brana conviveu com pessoas que eram pobres, pessoas que furavam valeta na rua para ganhar poucos centavos de dólares para sustentar a família.
mas de repente se tornou um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Chegou a ter, só numa fazenda, 1.500 funcionários tratando de plantar batatas naquela fazenda. E ele teve, parece que 10 fazendas. Teve outro que Deus deu para o irmão Branham um local onde tinha petróleo. Ele chamou o irmão de só vai lá, naquele lugar, lá tem petróleo, você vai tirar o petróleo ali para ajudar a igreja. O irmão era fiel, era de confiança, Deus confiou nele. E aquele irmão foi lá e levantou, e descobriu, e vendeu o petróleo e ajudou o irmão Branham muito. O outro descobriu um remédio para a cura de artrite. Foram milhões e milhões que ele ganhou. Tudo para ajudar a igreja, combinado com o irmão Branham. Olha, eu vou te dar isso aqui para esse fim. Para esse fim. E existe até um certo questionamento na América com respeito a esse dinheiro do irmão Branham. Mas o irmão Branham, tudo que entrava na mão dele, ele mandava para as missões. Ele gastava no Evangelho. Ele não teve nada, como vocês sabem. Não vamos continuar no assunto. Mas, aqui está, ó. A maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu, para aqueles que entram para a idolatria. E aqui se encontra pronunciada a maldição contra a idolatria ou fornicação espiritual. E a tribo que se voltava à idolatria, seu nome era tirado. E a história das suas tribos, cujos nomes foram tirados por causa da idolatria, se encontra em 1 Reis 12, 25 a 30. Foi onde nós acabamos de ler, né? A Damaris leu para nós. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Peniel, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Olha o medo dele. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor. E Jeroboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Reoboão, rei de Judá, pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Aqui estava o erro doutrinário, né, irmãos? Você tem que observar a doutrina, a palavra. Porque aqueles 2 bezerros não foi o que tirou eles do Egito. E eu não sei por que eles sempre estavam levantando aqueles 2 bezerros, né? Vocês sabem que lá, o Coré e Abirão, eles levantaram esses 2 bezerros também. Quando Moisés desceu do monte com a tábua escrita, os 10 mandamentos, ele encontrou aquele povo adorando aqueles 2 bezerros. Então ele jogou aquilo no meio deles, quebrou aquela tábua, porque ele estava irado contra aquilo. E mandou queimar aquele bezerro. Note particularmente que o castigo tocante à idolatria consistiu em que o nome daquela tribo haveria de ser apagada de debaixo do céu.
Deuteronômio 29, 20. Não diz que seria apagado no céu. Olha só, não apagado no céu. Olha a diferença aqui. Porque tem pessoa que antes dele ir para o céu, antes dele chegar ao trono branco, Deus já apaga o nome dele aqui. Já apaga o nome dele aqui. Estão vendo a diferença? Olha aqui. Não diz que seria apagado no céu, mas debaixo do céu. E assim é exatamente porque Israel agora está na Palestina. Dentro de pouco tempo, o Senhor selará os 144 mil deles. Dentro de pouco tempo, né? Nós estamos esperando que será logo. Porém, observem que Dan e Efraim não estão neste número. Eu poderia continuar aqui, irmãos. Irmão Brana falando sobre isso, vai longe ainda. Mas eu não vou continuar. Aí vocês vão ler em casa, se vocês quiserem conhecer melhor. É a mensagem à era de Sardes, a partir do parágrafo 80. Nós temos esse conhecimento aqui, ou por causa daquelas duas tribos serem excluídas, apagadas aqui ainda na terra, não é? Elas não apareceram no Apocalipse 11. Elas não estão dentro daquelas 144 mil. Agora, voltando aqui, agora abriremos agora no versículo 8 ou melhor, o primeiro versículo quer dizer, do capítulo 8 de Apocalipse 8:1. Sei que vocês estão cansados. Eu estou de pé, não estou não. Vocês estão assentadinhos, né? Tudo está pronto para a ceia à noite. Aliás, não, vai ter um almoço antes da ceia. Tudo está preparado já. Então vamos tocar só aqui mais um pouquinho. Exatamente como Jacó, nos termos de dificuldades. Eu voltei a 228. Veja, Jacó, nos tempos difíceis, ele havia feito errado. Mas ele passou pelo período da purgação, porque ele havia enganado o seu irmão. Olha aqui a diferença do manufaturado. O manufaturado, ele não é purgado. Às vezes ele sai da igreja e até prospera. Porque Deus não trata com ele como filho. Quando Deus trata com uma pessoa como filho e ele erra, ele é chicoteado, ele é corrigido. Mas quando ele não é, ele sai, vai embora, bagunça tudo, família, ele não quer nem saber de Deus. Deus não está nem vendo aquelas pessoas aqui na terra. Às vezes você ora por eles, chora por eles, tem amizade com eles, liga para eles, passa zap para eles, conversa com eles. Enquanto você manter-se sem se complicar, sem fornicação, está bem. Está bem você orar por ele, ir atrás dele, conversar com ele, aconselhar ele. Mas fique sabendo, Deus não está tratando com aquela pessoa. Se Deus não está tratando com aquela pessoa, por que eu vou perder o meu tempo? Olha que mensagem que o pastor que pregou na abertura, ele diz assim: estão gastando vela com defunto que não vale nada. Você vai gastar vela com defunto que não presta? É a mesma coisa de você querer trazer para a igreja pessoas que não querem nada com Deus. É um defunto que não vale nada. Em vez de você sair de casa, queimar a gasolina, ir lá, vai lá na favela, vai lá entre os pobres,
faz uma visitinha, deixa lá um folheto, convida para o culto. Você está fazendo muito melhor. É gastar vela com um defunto que não vale nada. Mas ele passou por uma purgação antes que ele pudesse ter o seu nome mudado de Jacó para Israel, o qual é um tipo da ordem de Deus, tipificado hoje. Essa purgação de Jacó foi lá no Vale do Jaboque. Nós, às vezes, até analisamos aquilo ali com uma maneira assim tão engraçada, né? Um passatempo, um acontecimento, mas não foi, irmão. Aquele homem começou a orar e foi orando a noite inteira, o anjo chegou para falar com ele, ele agarrou o anjo, ele não queria conversa com o anjo, ele queria era a bênção. Ele queria a bênção, ele poderia ter dito assim, olha, depois nós vamos conversar, depois nós vamos ter companheirismo, depois nós vamos nos entender, mas a coisa urgente agora é a bênção, porque se você não me abençoar, eu vou morrer ali, ou aqui ou ali na frente, pelo meu próprio irmão. Então ele lutou a noite inteira, agarrado com aquele anjo, e o anjo tentando tirar as mãos dele, tentando se livrar dele, e dizendo, me solte, eu tenho que ir embora, já está na hora. E ele agarrado com aquele anjo, de repente o anjo tacou um chute no joelho dele. E aquele chute foi tão forte, que ele mancou até o resto da vida. Quando o anjo deu aquele chute nele, o anjo se livrou dele. Porque ele não deu conta mais, mas era o que ele queria, é receber um sinal. Um sinal, ele poderia dali para frente, ou ele pôde mostrar para todo mundo que ele esteve com Deus. Ele lutou com Deus, ele passou pela purgação com Deus, para purgar os seus pecados. Oh, irmãos, quando uma pessoa volta para a igreja, que ele é purgado por Deus, ele tem um sinal. E o sinal é a mudança de vida dele. O sinal é a mudança. Por isso é que eu trato qualquer pessoa da mesma maneira que eu trato outras. Porque eu não sei se aquele irmão teve no Vale do Jaboque, eu não sei se ele converteu. Se morre aquele irmão, eu não vou chegar lá e dizer assim, aqui está uma alma no inferno. Não, eu não vou dizer, eu não sei o que ele passou. Eu não sei o que ele passou nos seus últimos dias. Eu não sei da sua experiência com Deus ali, às vezes até numa UTI. Sei que vocês estão cansados, mas agora tentem ouvir só por mais alguns poucos minutos agora. O que o Deus do céu nos ajude é a minha oração. Devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo, de todas as coisas. Isto é correto. As coisas escritas no livro dos 7 selos o plano da redenção desde antes da fundação do mundo até o ponto final. É o fim. É o fim do mundo. Fim dos conflitos. O sétimo selo, olha só, é o fim
dos conflitos. É o fim da natureza que luta. É o fim de tudo. Ali está o fim das trombetas. É o fim das taças. É o fim da terra. É até mesmo o fim do tempo. Grifa aqui, irmãos, esse parágrafo é o 231. Olha que coisa tremenda nós temos aqui. O que é o sétimo selo? É o fim dos conflitos. É o fim das trombetas. As trombetas são o quê? Nós já pregamos sobre isso aqui. Mateus 24. Trombeta é distúrbio. Distúrbio religioso. E os selos, distúrbios políticos. Então termina o sétimo selo, termina todo o distúrbio político. Vai terminar porque após o rapto ele vai entrar em tribulação apenas por 3 anos e meio, e aí haverá uma paz sobre a terra. Essa é a paz que haverá, porque a terra será queimada, os ímpios se tornarão cinzas, vai queimar e vai ficar cinza sobre essa terra, não vai ficar um ímpio sequer. Não, deixa, está chegando a hora. Vai chegar o fim para toda a perversão política. Os comunistas, porque nós já estamos no sétimo selo. O tempo acaba, e assim diz a Bíblia, Mateus capítulo 7, quero dizer Apocalipse capítulo 10, e o versículo de 1 a 7. O tempo acaba, o anjo disse, não haverá mais tempo. Lê lá Apocalipse 10, de 1 a 7. E pôs o anjo um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, e clamou dizendo, acabou o tempo. Acabou o tempo. Por quê? Porque é a hora do rapto, irmãos. A mensagem do irmão Brana, ela está no desfecho final. Tudo que nós tínhamos de ouvir, de aprender com o profeta, as eras da igreja, a revelação dos selos, casamento, divórcio, semente da serpente, e esses ensinamentos profundos que fazem parte da revelação do sétimo anjo. Todas estas coisas estão em evidência. Tudo está acontecendo sobre essa terra. Os dias de Sodoma estão aí. Os dias de Noé estão aí. Casando e dando-se em casamento. Divorciando. Ah, que coisa terrível. Você vê, irmão, que divorcia de uma mulher sem causa, é apenas a questão de natureza, de gênio. É apenas o gênio, não deu certo, né? Começou a brigar logo depois que casou, e aí não deu certo, tem que largar. E o profeta diz, você vai fazer essa mulher sua cometer adultério, porque ela sendo nova, ela vai casar. E o dia que ela casar, ela comete adultério. E quem comete adultério não vai ser salvo. Pastores da mensagem têm que pôr isso na cabeça do povo. Você está selando o seu destino para o inferno, minha irmã. Meu irmão. E ainda há pastores colocando evangelistas divorciados no púlpito para pregar, com a outra esposa dentro da própria igreja. Como que pode essa coisa?
vai estar em aperto lá naquele trono branco. Tudo acaba neste tempo. O fim, olha só, o fim deste sétimo selo. Observe, é o fim da era da igreja. É o fim do sétimo selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. Até mesmo termina o anúncio do milênio, que está no sétimo selo. O sétimo selo, ele anuncia o milênio. O milênio está chegando. Terminou a grande tribulação, já vem Jesus com a sua noiva para reinar na terra, purificada, como eu disse, limpa. Quando você chegar aqui, irmãos, vocês vão andar pela terra. Nós vamos andar pela terra. E aí vocês vão pisar na cinza dos ímpios, porque eles serão queimados. Queimados por enquanto, né? Queimados por enquanto, porque eles vão ser queimados para ser varrido da terra, para ela ser limpa, para Jesus reinar. Mas depois do milênio eles vão ressuscitar, ser julgados. E o profeta disse que haverá centenas e centenas de anos deles queimando lá no inferno com Satanás, por causa da perversão deles sobre a terra. Esses ditadores, esses homens que trazem toda a desgraça sobre a terra, eles vão se encontrar lá naquele tacho do inferno, queimando junto com Satanás. Porque o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Quem são seus anjos? São os seus seguidores. Seguidores, anjos de Satanás. O inferno foi criado para vocês. Ah, mas eles não podem fazer nada, porque eles têm que cumprir o que foi determinado. Não tem jeito, né, irmãos? Nós vamos parar aqui. Só me fala o dia hoje, 24. 24. 24 do 12. Está chegando o fim, irmãos. Estamos chegando ao fim, não é? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos voltar para os nossos lares. À noite, Deus permitindo, nós estaremos aqui. Eu quero trazer nesta noite um estudo, se Deus permitir. Nós vamos falar sobre quem não vai comprar e nem vender. E em qual período? Eu sei que isso é curioso, né? Em qual período não vamos comprar e nem vender? Nós já temos aí concordâncias do irmão Brana sobre isto e vamos entrar nesta noite nesse assunto. Quem não vai comprar e nem vender? E quando será? Porque nós pregamos baseado na mensagem, o primeiro selo, que é depois que Satanás encarnar no Papa e ele se tornar a besta. Mas nós temos estudos do irmão Brana em várias mensagens das eras, mostrando de que nós também não vamos comprar nem vender no finzinho nosso aqui na terra. Será o nosso aperto que vamos passar. Então nós vamos estudar isto. A igreja vem, se você quiser até trazer algum papel para anotar alguma coisa, nossos irmãos através da internet. Eu creio que esses estudos ajudam muito a igreja e há muitos pastores que nos dá a honra de estar acompanhando nossas escolas. Que Deus possa abençoar a estes pastores que humildemente, não é,
para nos ouvir. Que Deus abençoe. Nosso abraço até a noite. Está aqui, irmão, o nome dos irmãos que compartilharam conosco desta bênção. Irmão José Antônio Família, em Cachoeira, a irmã Divina, em Piroândia, irmão Emi Alves e Maria Natal, em Cachoeira. Aí, ó, esse Emi Alves é terrível, né? A Maria Natal é a companheira mais chegada dele. É mais chegada, porque ela sabe de tudo que ele quer saber, não é? Deus abençoe vocês aí, né? Irmã Maria Natal, em Cachoeira, irmão Valdivino e família em Serra do Facão, e irmão Servino, irmão Valdivino em Fazenda Nova. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguém. Não está aqui. Mas já podemos dar o nosso abraço para a irmã Priscila, em Paris, que fielmente acompanham esse trabalho aqui, irmão José Maria, em Surami, a irmã Neuza, em Fazenda Nova, a irmã Sara, em Cachoeira de Goiás. Todos vocês sejam abençoados por esta mensagem, pelo Espírito Santo. Nós vamos orar nesta hora entregando nossas vidas ao Senhor. Querido Pai, aqui está uma igreja que tem vivido esta fé, ó Pai. Ajude a cada um, dê graças, ó Pai, dê unção para cada um, porque a unção faz a diferença. A unção ajuda o entendimento. Deus, abre os corações e abençoe os lares. Dê saúde, ó Pai, para todos, inclusive nossos irmãos aqui presentes. Que eles voltem para casa e esqueçam essa dor, esqueça esse problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Até a noite, irmãos. Deus abençoe.
Amém.